A história principal de The Walking Dead chegou ao final em um episódio repleto de ação, cenas emocionantes e despedidas marcantes. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um apanhado geral de tudo o que aconteceu no episódio. Bora lá, galera? Então solta a vinheta, diretor! Para tudo que o Supremo Canal tá no ar, galera, eu tô até agora tentando entender uma coisa. Por que você ainda não se inscreveu aqui no canal? O que tá faltando, galera? Clica no botão de inscrição aqui embaixo, curte o vídeo, comenta e fala para todos os seus amigos que o Supremo Canal chegou para ficar. Beleza, galera? Tudo pronto? Então bora pro vídeo. Fala aí, Supremos! E galera, hoje eu não vou perguntar se tá tudo bem, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter que comunicar isso. A história principal de The Walking Dead chegou ao final num episódio eletrizante e cheio de momentos marcantes que com certeza vão ficar na memória de todos os fãs da série. Oh, não! Então vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu no 24º episódio da 11ª temporada de The Walking Dead, intitulado Rest in Peace. Que, diga-se de passagem, é um puta nome bom pra encerrar uma série, né? Ainda mais uma série de zumbi. Galera, antes de começar a nossa análise, eu vou deixar a Lucille aqui de lado, até pra eu não me machucar. Pissing our pants yet? Vocês podem ver, é uma Lucille de verdade. Então eu vou deixar ela aqui de ladinho. E bora pra nossa análise. Rest in Peace foi eletrizante do início até quase o final. Podemos dizer que até o final. A primeira cena, logo na primeira cena, a gente já pôde ver o Daryl carregando a Judith nos braços depois dela ter sido baleada pela governadora Pamela Milton. Ele entra num hospital procurando por ajuda e deixa a Judith em cima de uma maca. Durante a sua procura por ajuda, ele acaba sendo nocauteado por 2 guardas de Commonwealth e a Judith percebe que os zumbis estão invadindo o hospital nesse momento. Então ela, toda desequilibrada, desce da maca para correr e fechar a porta para impedir que os walkers entrem. Quando ela consegue fazer isso, a energia dela acaba, ela cai desmaiada do lado do Daryl. E logo no inicinho do episódio a gente já tem as 2 primeiras mortes, que ficaram incumbidas a Jules e a Luke, o casal que tinha acabado de voltar para a série. Podemos dizer assim que eles voltaram para a série não mais do que para morrer. What? Bro, what are you talking about, man? Afinal de contas, eles tinham saído na 10ª temporada, eles estavam em Oceanside. Enfim, a comunidade de Oceanside não era mostrada há algum tempo. E eles retornaram 2 episódios atrás, para não mais do que para contar pro Jerry e pro Aaron que a comunidade de Oceanside havia sido destruída depois da colonização feita por Lance Hornsby. O episódio se desenrola com uma clara alusão ao primeiro episódio de toda a série, quando o Shane coloca a cama na frente do quarto do Rick no hospital para impedir que os walkers entrem no quarto e ataquem o Rick enquanto ele estava inconsciente, dando uma chance pro Rick de continuar vivo. O Daryl pega uma maca e coloca na frente do quarto onde estava a Judith. A menina estava inconsciente, assim como o pai dela, enfim. A dinâmica da cena é a mesma e eu achei a referência simplesmente sensacional. E a partir daqui fica bem claro que cada pedaço do grupo tem o seu próprio objetivo, né? Enquanto a gente tem o grupo, seria o que a gente poderia chamar de grupo principal ali, que tem o Daryl, o Negan, a Maggie, a Carol, meio obcecados com terminar com a função de Commonwealth, com o ataque dos Walkers em Commonwealth, enfim. A gente tem a Rosita, o Eugene e o Gabriel desesperados atrás da Coco, que havia sido levado para um orfanato, né, e deixado lá pela governadora Pamela Milton, sendo que o orfanato foi tomado por Walkers. Então assim, é uma corrida pela vida da Coco. E galera, é nesse momento que a gente tem a baixa mais emocionante de todo o episódio, né? Já era bem esperado, era bastante esperado que a Rosita viesse a morrer nesse episódio. Até porque a contraparte lá nos quadrinhos morreu há muito tempo, morreu lá no Arco dos Sussurradores, né? Pra quem não sabe, nos quadrinhos, a Rosita é uma das vítimas da Alpha que tem a cabeça enfiada numa estaca. Então já era bastante esperado em cada situação que a Rosita se enfiava de perigo que ela fosse morrer.
Os próprios produtores da série decidiram dar um destino diferente para a personagem, uma vez que nos quadrinhos ela morreu grávida da Coco, então a Coco nunca chegou a nascer. E foi simplesmente sensacional mesmo, porque a morte da Rosita foi bem a la Rosita, sabe? Morre, mas não morre se entregando nunca. A Rosita sempre foi uma mulher muito forte ao longo de toda a construção da personagem dela na série. Ela foi uma personagem que ela sempre apresentou resistência, ela nunca foi submissa a ninguém, nem mesmo ao Abraham, na época ela era completamente apaixonada por ele, ela era uma mulher forte que não aceitava ser menosprezada ou ser tratada como segundo plano, como foi quando o Abraham se interessou pela Sasha, enfim, ela sempre foi uma mulher forte, então a morte dela foi muito digna, lutando pela vida da filha. Eu achei outro ponto sensacional do episódio, mais um fim digno de personagem pra série. É claro que é impossível não se emocionar aqui. Aqui foi o primeiro momento no episódio que eu ensaiei um choro, né? Que quando a gente descobre que ela foi mordida, que ela tá contando pro Eugene que ela foi mordida, tem todo aquele papo do Eugene falando sobre o futuro, sobre o verão, sobre ensinar a Coco a nadar, enfim. E aí aquela cena toda com ela revelando que foi mordida e que ela tá olhando fixamente pra Coco como uma despedida, aproveitando os últimos momentos dela com a filha, é difícil de não se comover, é muito difícil de não se emocionar. Eu confesso que ali foi o primeiro momento no episódio em que eu ensaiei um choro. Mas ainda tinha muita coisa a ser resolvida no episódio. Uma questão pendente foi resolvida logo em seguida, quando o Negan finalmente consegue falar pra Maggie tudo o que ele estava sentindo, o que ele sentia em relação a ela, o arrependimento que ele tinha de ter matado o Glenn, de ter tirado da Maggie e do Herschel Jr. tudo o que eles poderiam ter tido com o pai presente. Nesse momento bastante comovente, ele fala que quando ele foi rendido no episódio anterior, junto da sua esposa, e que ele tinha certeza que a esposa dele, grávida do filho dele, ia ser morta, ele ficou perdido, ele conseguiu compreender tudo o que a Maggie sentiu no momento em que o Glenn foi assassinado na frente dela. Nesse ponto, o Negan já tinha exposto e resolvido a pendência emocional dele quanto a Maggie, digamos assim. Ele já tinha dito o lado dele, mas a Maggie ainda não se sentia confortável para compartilhar o lado dela com ele. Isso fica nítido na cena, apesar de também mostrar que ela estava passando a confiar nele, passando a acreditar que a mudança dele era sim verdadeira e que de fato ele estava arrependido. Isso fica nítido no momento em que ela tira o rifle da mão dele, olha para ele e pergunta se ele viria ajudar ela no ato, no caso, a matar a Pamela Milton. Essa cena serve justamente para completar o arco de redenção do Negan, claro, dentro do que era possível, né? Porque, enfim, ele cometeu muitas atrocidades, então as coisas não iam se resolver assim de uma hora para outra. Mas ela serve como uma redenção junto a Maggie. Ele conseguiu olhar na cara da Maggie e falar de verdade que ele se sentia arrependido do que ele tinha feito. Ele já tinha sido debochado, ele já tinha feito pouco caso, mas ele nunca tinha sido sincero nesse ponto, nesse nível. A atitude que ele estava para tomar de atirar na Pamela Milton para assumir a culpa pela morte dela, aceitando a represália do exército de Commonwealth, né, da possível represália do exército de Commonwealth, demonstra que ele estava disposto a se sacrificar no lugar da Maggie, já tomando conta de que ela era mais importante para o futuro do mundo do que ele. Então, assim, essa cena pode ter sido curta, mas ela significou muito no arco de redenção do personagem. Quando ambos os lados entram em confronto, o lado dos nossos sobreviventes e o lado da Pamela Milton, né, do exército que ainda confiava na Pamela Milton, a gente pôde reparar um novo momento de redenção quando o Gabriel vai até o portão, né, e ele decide assumir o risco de repente acabar morrendo no meio do tumulto, mas quando ele decide abrir o portão para que os cidadãos de Commonwealth entrem e fiquem em segurança, ele faz o exato oposto do que ele fez na igreja. Vocês se lembram que na igreja ele havia deixado todos os fiéis de fora para morrer pros Walkers por medo? Essa cena agora foi a cena em que ele decide
ok, eu vou me redimir. Eu vou liberar essas pessoas e eu vou sofrer as consequências que forem, se elas forem necessárias. Nesse mesmo momento, a gente tem uma outra cena que faz referência à mensagem que o Rick deixou para os sobreviventes, que era que toda pessoa importa, e de querer trazer o senso de justiça de volta. Qual era a ideia que o Rick queria trazer? Que os sobreviventes parassem de executar os inimigos, parassem com a barbárie e passassem a prendê-los. Depois que toda a cena se desenrola, o pessoal decide deixar a Pamela viver. Eles prendem ela ao invés de executar a mulher. Isso é uma clara alusão ao que o Rick falou, de voltar a ter uma sociedade como era de antes, nesse sentido de justiça, de não tirar mais a vida das pessoas. E se você também é fã dos quadrinhos de The Walking Dead, deve ter percebido que aqui houve uma alusão direta ao destino de um personagem, da contraparte de um personagem nos quadrinhos. No caso da Carol. Quando a Pamela começa a caminhar na direção dos portões, agora só tomados por zumbis, ela vai caminhando na direção do Lance Hornsby zumbificado e aceita o seu destino, ela vai se matar. Esse destino ficou para Carol nos quadrinhos. No arco da prisão, ela se mata, ela se suicida, ela se joga para cima de um zumbi e acaba sendo morta por ele. A Pamela estava prestes a fazer a mesma coisa, ela ia herdar o destino da contraparte da Carol nos quadrinhos. Quando a Maggie, muito provavelmente depois de ouvir a frase do Negan, quando o Negan virou para ela e disse que para alguém como a Pamela, a prisão é muito pior do que a morte. Ela então decidiu atirar no zumbi, no Lance Hornsby zumbificado, fazendo com que a Pamela não conseguisse atingir o seu plano e fosse de fato presa. Curiosamente, nos quadrinhos, a Pamela também sobrevive, mas quem é preso é o filho dela, o Sebastian, né? Então ela acabou herdando o destino do próprio filho. O Sebastian, que morreu na série, é preso nos quadrinhos pelo assassinato do Rick. Ele mata o Rick Grimes. É claro que The Walking Dead precisava encerrar a questão dos zumbis, né? Encerrar a questão dos zumbis. Enfim, ele precisava se livrar dos zumbis em Commonwealth de uma forma bastante pirotécnica. A série precisava mostrar o seu poderio, né, financeiro, o poder de CGI que tem. Então foi aquele o destino que a gente viu. Quando os personagens, né, do nosso grupo de sobreviventes explodiram todo The States, que era o bairro onde ficava a Pamela, né, onde ficava a mansão da Pamela, eles explodiram todo aquele espaço para se livrar dos zumbis. Eles levaram todos os zumbis para lá, né, atraíram todos os zumbis para aquela região e explodiram ela, dando fim ali àquela horda gigantesca. Com a situação dos Walkers resolvida e Commonwealth limpa e pronta para voltar ativa, a gente pôde acompanhar dois diálogos muito importantes. O primeiro diretamente ligado a Commonwealth, entre a Carol, o Daryl e a Pamela. A Pamela já dentro da cela de prisão, a Carol e o Daryl falando com ela, dizendo, né, dando a entender que dias melhores viriam para a Commonwealth e que eles governariam a cidade, né, a comunidade, de forma melhor, de uma melhor forma do que a Pamela vinha fazendo. E o outro diálogo é da Maggie com o Negan. Naquele momento chegou a hora da gente ouvir o lado da Maggie. Ela fala pro Negan tudo que o Negan despertava, todos os sentimentos negativos que o Negan despertava nela. E o porquê dela não ser capaz de perdoá-lo. Mas que ela faria todo o possível para não sentir mais raiva dele. Ela não queria passar isso pro Herschel Jr. Aquele foi o momento mais próximo de toda a série que a gente viu de uma conciliação entre os dois. Deixando nítido que o que passou, passou, mas as marcas vão ser eternas. Por mais que o Negan tentasse, ele não ia conseguir nunca fazer as pazes com a Maggie. Mas, a partir daquele momento, eles conseguiriam pelo menos conviver, ou tentar conviver. E aí nós tivemos a cena mais emocionante de todo o episódio. Esse foi o momento em que é impossível não se emocionar, é impossível não chorar, que é quando a Rosita tem o seu finalmente. O pessoal está todo reunido na casa, né, celebrando a vitória, lamentando a perda, né, fazendo homenagens às perdas que eles tiveram. Quando a Rosita está sentada na mesa, ela conversa com o Gabriel e conta pra ele, né, mesmo que a cena não mostre, ela sussurra no ouvido dele que ela foi mordida. E
E a partir dali começa uma cena de despedida, um tributo a Rosita. Ali a gente pôde acompanhar todos os personagens que foram relevantes nessa caminhada da Rosita, enfim, a família e os amigos se despedindo dela. A gente pôde ver o Gabriel, a Coco, ela nos momentos finais com a Coco, a Maggie, a Carol, e a gente pôde ver também o Daryl conversando com ela da porta e o Eugene sendo o último a se despedir dela, ela que foi talvez o grande amor da vida do Eugene. Ele se despedindo dela, ela olhando pra ele e dizendo que bom que você foi o último a entrar, a se despedir, enfim. Essa cena é bastante emocionante, ela é muito forte e ela encerra o arco, né, do personagem dela, encerra a história da Rosita de uma forma digna, de uma forma justa, como a personagem mereceu. Foi uma personagem que ela foi conduzida, que ela foi trabalhada durante toda a série e ela sempre se apresentou como uma personagem forte, então nada mais digno que ter um descanso pacífico depois de um ato heróico. E é aqui que cabe a referência do nome do episódio, Rest in Peace. Muito mais do que para encerrar a história, o próprio nome também se adequa muito bem ao que foi a despedida da Rosita. Ela está descansando em paz. A série então mostra o que aconteceu depois de um ano. Nós temos um salto temporal de um ano e podemos ver a evolução das comunidades depois de todos os incidentes com o Commonwealth e um momento que aparentemente é de paz. A gente pôde ver o Ezekiel e o Mercer governando o Commonwealth com o auxílio da Carol. A gente pôde ver a Alexandria de volta ativa a todo vapor. A gente viu que Hilltop também estava de pé. E nesse momento a gente percebe uma conversa entre a Maggie e o Daryl, sugerindo que agora era hora de explorar novos lugares e que um mundo maior aguardava por eles, que era hora de explorar outros lugares. O Daryl concorda com a afirmação dela e já se preparando para a viagem dele, ele tem uma última conversa emocionante com a melhor amiga dele, com a Carol, e uma despedida marcante com todos os outros personagens, como Ezekiel, a Judith e o Rick Jr. E ele promete para a Judith, nesse último ato, que se ele souber de alguma notícia deles, ele volta para casa para contar para ela, deles, no caso da Michonne e do Rick. Ele pega a moto dele e parte pela estrada, vai embora, né? E assim se encerra, de certa forma, o episódio. A cena do Daryl indo embora foi um jeito excelente de encerrar o episódio, por assim dizer. A gente viu que depois da saída do Rick, houve um protagonismo espalhado em alguns personagens. A Maggie, o Negan, a Carol. Mas se o protagonismo se espalhou, a maior parte dele se concentrou no Daryl. A gente sempre viu o Daryl resolvendo todas as questões. Então nada mais justo que esse último take, do que é o primeiro final do episódio, fosse focado nele. O Daryl partindo sozinho, como ele sempre gostou de ser, lobo solitário, enfim, partindo sozinho para desbravar o mundo com a moto dele, pegando a estrada e indo embora. Essa cena seria um excelente encerramento para a série em geral, mas The Walking Dead decidiu dar um gostinho do que vai vir por aí para os seus fãs. Para quem não sabe, The Walking Dead confirmou 3 spin-offs da série principal. Então sim, nós teremos mais The Walking Dead por mais tempo. O universo de The Walking Dead está sim em expansão. Esses 3 spin-offs são um spin-off do próprio Daryl, um spin-off do Negan e da Maggie, veja só, os dois vão se aventurar em Nova York, e um spin-off do Rick e da Michonne. E é por isso que a cena pós a saída triunfal do Daryl de moto é justamente a Michonne escrevendo uma carta pro Rick. Aquilo ali é justamente para condicionar o spin-off dos dois que vem agora em 2023. Nessas cenas a gente pôde ver que a Michonne nunca desistiu de encontrar o Rick e que o Rick estava sendo capturado, então provavelmente deva ter fugido, da comunidade que o resgatou depois da explosão da ponte. Afinal de contas, aparentemente o mesmo helicóptero está caçando ele no meio do mato e pedindo que ele se renda. Essa cena tem um detalhe bastante importante. Depois de ser perseguido,
o Rick para em frente a um lago, que parece ser um lago, com uma cidade no fundo. Quando o helicóptero desce para capturar ele, a gente pode ver uma cidade no fundo que parece muito ser Nova York, o destino de Negan e Maggie no spin-off deles. Nesse momento nós podemos ver que uma frase do Rick começa a ecoar por várias lembranças de personagens ao longo da série. Nós podemos ver vários personagens, o rosto de vários personagens aparecendo e a seguinte frase sendo dita: somos nós que vivemos, somos nós que vivemos, somos nós que vivemos. E a última cena da série é a Judith de frente pro Rick Jr., para um mundo pacífico, onde eles olham para frente e a Judith fala: somos nós que vivemos. Assim acaba a história principal de The Walking Dead. Galera, Rest in Peace foi um encerramento digno para uma série que marcou época e que conseguiu ao longo de 12 anos cativar uma fanbase gigantesca e muito apaixonada pela série. E o nome do episódio não poderia ser mais adequado para o que ele é. É chegada a hora de encerrar um ciclo, de fechar um capítulo. É chegada a hora de descansar em paz. Galera, foi muito difícil para mim trazer esse review para vocês, porque eu sou muito fã da série. Vocês devem ter notado que a minha voz deu até uma embargada em alguns momentos. Mas é isso, galera. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do episódio e do meu review? Me conta aqui nos comentários. E eu já quero aproveitar para pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e seguir o Supremo Canal em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o universo de The Walking Dead e o mundo do entretenimento. Tá bom, galera? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!